Então, a gente fez uma experiência na Colômbia que o Daniel liderou. Daniel, conta para a gente um pouquinho, então, da Fundação Corona, sobre o que é bônus e os resultados até agora, por favor. Olá, Anitta. Boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. Eu me desculpo por não falar português, mas eu acho que eu serei traduzido para o idioma local. É muito bom estar nesse evento. A Fundação Corona é uma fundação familiar que já está trabalhando há quase 60 anos, promovendo o desenvolvimento social no país, principalmente desenvolvendo modelos inovadores para promover a ascensão social. Há 5 anos já vemos trabalhando para desenvolver um programa, e aqui é um programa no qual a Fundação procura desenvolver esse tipo de mecanismos no país, desenvolvê-los num tema que você ajude a população mais vulnerável, desenvolvendo não apenas a Colômbia, mas a América Latina, entendendo que a Colômbia foi o primeiro país que desenvolveu um programa social dessa magnitude. Agora, o que seria um bom impacto social? Não é algo, um bônus que se emite. É, na verdade, um contrato de pagamento baseado em resultados. Isso já acontece há muito tempo, mas há uma grande diferença. Aqui temos produtos onde você transfere o risco a um investidor privado que, portanto, financia o capital de giro que é necessário para o operador, que então vai medindo os resultados. Uma vez atingindo os resultados, o pagador, que é uma entidade pública, que um bom impacto social deve ser gerido por uma entidade pública, então eles é que pagarão por esses resultados. E para ter, apenas como um exemplo, o que nós fizemos na Colômbia, nós já temos 4 bônus de impacto social neste momento, e na região há um outro grande impacto na região, que é na Argentina, que também estão fazendo a mesma coisa em Buenos Aires. Eu acho que são zonas muito interessantes pelo seguinte: nós procuramos promover o desenvolvimento da população vulnerável, gerando prosperidade social, mas ainda não sabíamos que resultados estávamos atingindo. Temos 15 projetos de empregos da população, um projeto de empregabilidade, projetos que as pessoas se formavam, mas não sabíamos quantas pessoas arrumavam um emprego e quantas ficavam e permaneciam nos seus empregos. Então, o primeiro impacto social atingiu uma escala que envolvia mais ou menos 700 pessoas. Essas 700 pessoas, né, trabalharam com vários padrões de bônus a nível global, e pagava-se apenas para uma pessoa que considerávamos vulnerável no governo e que medimos a sua retenção no emprego por 3 meses. E, nesse caso, a Fundação Corona agiu como intermediário. E nós é que tínhamos essa responsabilidade e trabalhávamos também como investidores, porque somos uma fundação muito importante no país. E vimos aqui, encontrando um território para fazer outros projetos. À medida em que vínhamos avançando com esse primeiro projeto, começamos a construir PPPs sociais com a missão de transformar essas populações menos favorecidas. E nós trabalhamos com o Ministério da Fazenda e também criamos uma PP, mas uma PP social, aonde estamos trazendo recursos não para a construção de rodovias, mas sim estamos trazendo benefícios sociais para as pessoas, né, trazendo um risco para o setor privado, mas trazendo um componente importante, que é uma inovação na área de política pública. Bom, tivemos vários níveis desse projeto, porque a Colômbia também incluiu no seu plano de desenvolvimento os bônus de impacto social, com uma ferramenta também pública que versava sobre eficiência e transparência, o que nos permite gerar um bônus mais eficiente. Um dos primeiros bônus, que funcionava como um pagador para alavancar o interesse do setor público na Colômbia, passamos por uma transição muito importante, que ali nós construímos um fundo de pagamentos com base em resultados.
nós vimos como uma escalamos esses bônus e criamos fundos, fizemos uma institucionalidade desses projetos para que as entidades públicas pudessem pagar com base nos resultados, porque uma das principais barreiras é que às vezes não existem resultados. Às vezes os resultados vêm a médio e longo prazo. Portanto, trabalhamos na área de prosperidade social e áreas que fizeram com que, para que fizermos este fundo e pudéssemos fazer uma comparação dos primeiros anos do projeto, criamos 2 bônus. Um até 2021 e outros projetos que se pagam por base em resultados. Criamos uma ferramenta que fomenta a inovação pública, efetividade, eficiência, que são ferramentas que nós construímos e já temos uma avaliação de impacto, aonde observamos os resultados empregando mulheres que trabalhavam na informalidade antigamente e que agora já fazem parte de alguns processos e temos que, na verdade, entender isso como uma aliança público-privada social que permita-nos canalizar diferentes recursos, não apenas do governo, para assim podermos aumentar a escala do projeto, e isso é uma oportunidade para focarmos em algumas temáticas e alguns indicadores que nos levam a melhores políticas públicas. No te oigo, Anita, perdão. Perdão, eu estou em mudo. Sou fã dos bônus de impacto social, eu tenho o sonho de ainda ver um desses projetos no Brasil, a gente está acompanhando de perto aí todas as lições aprendidas com a Colômbia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu projeto daqui a pouco. Eu queria agora passar a palavra para o nosso colega Marco Bego, Chief Innovation Officer do Hospital das Clínicas. Marco, a sua abordagem de inovação no arranjo público-privado foi diferente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu projeto do Hub de Inovação do Hospital das Clínicas, outro projeto que a gente realizou em conjunto. Conta um pouquinho para a gente o que é o projeto e também quais são os resultados que vocês alcançaram até agora, por favor. Olá, bom dia, Anita. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Agradecer também ao Morgan, ao Eduardo, à Márcia, que nos apoiam sempre nos projetos em conjunto com o BID. Parabenizar o Daniel pelo projeto na Colômbia, cumprimentar aqui o Ricardo e o Marcos. Como você comentou, né, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto com o BID Lab. Ele começou com uma chamada do IDEAGOV, então integrando a parte do governo, que dentro do IDEAGOV estávamos nós, o IPT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Saúde, além da Prodesp. Então, uma conexão de todo o governo. Esse projeto ele surgiu no início da pandemia, quando a gente tinha muitos problemas e precisava da iniciativa privada para nos ajudar a resolvê-los. E também era um momento difícil, porque nós tínhamos muitas ofertas e não conseguíamos organizar isso tudo. Com esse projeto nós criamos um canal de como o projeto deveria entrar, as chamadas de como fazer o projeto, dividindo eles em problemas. A partir daí nós conectamos com as startups e, assim, para nossa surpresa, assim, mesmo naquele momento, houveram muitas ofertas de tecnologia que nós precisávamos e também nós tínhamos procurado tecnologias que eram assim desafiadoras e disruptivas, então tanto de machine learning quanto a parte de toda a digitalização da jornada do paciente, além de tirar por meio eletrônico os sinais de dentro das UTIs para proteger os médicos e as pessoas que iam até lá. Então, assim, mesmo com essa altíssima tecnologia, nós recebemos muitas ofertas e aí organizamos, para você ter uma ideia, no meio das primeiras ofertas, nós chegamos a ter quase 150 ofertas de startups e empresas, somando todas as chamadas. No final da primeira rodada, que foi da escolha, nós ficamos com 18 startups trabalhando dentro do Hospital das Clínicas no momento da pandemia, desenvolvendo os seus produtos em provas de conceito e prototipação. Hoje nós já estamos na terceira onda desse projeto, que já escolhemos as startups que realmente conseguiram passar por essa fase inicial e os projetos ficaram sensacionais. Agora nós estamos na fase da contratação inicial para continuar usando esses produtos por mais um ano e depois seguir a regulamentação.
Durante esse período também a gente teve o apoio muito intenso da Procuradoria-Geral do Estado, que a gente quase que fez um ensaio do marco legal das startups aqui no Brasil, que foi publicado, foi depois homologado posteriormente. Mas, assim, entendemos todos esses processos e eu diria assim, foi um projeto que caminhou muito bem, um projeto super rápido no início. O acordo com o BID saiu muito rápido, assim, a gente começou a trabalhar. E aí você me pergunta, pô, então tá tudo bem, achamos um modelo, né? Na verdade, a gente também tem problemas. Esse projeto ele começou a coisa de um ano, quase um ano e meio atrás, então nós já estamos praticamente finalizando ele, entrando para a parte final. E para você ter uma ideia, até hoje nós não temos o convênio assinado dentro do governo para dar o segundo passo com as startups. Então faz um ano e pouquinho que a gente colhe assinaturas dentro do governo para conseguir passar para a segunda fase. Então eu diria assim, a gente realmente achou um modelo interessante. Desculpa. O marco legal das startups, agora acho que a gente entendeu como é que ele funciona e como é que nós poderemos usá-lo de forma adequada. E o pessoal está avisando aqui que eu estava olhando para o lado errado, me desculpa. E agora acho que está a fase de, uma vez agora entendido e o programa funcionando, e agora que nós vamos colher realmente os frutos do uso dessas tecnologias, o que nós precisamos talvez agora é tornar mais célere esse processo dentro de todas essas alçadas, que foi um projeto sensacional de integração entre toda a área pública, toda a área privada, parte tecnológica, parte de saúde. E realmente o que nós precisamos agora é organizar talvez essa burocracia para funcionar. Você está no lugar certo então, né? Porque no evento de PPPs do BID com o governo do Estado de São Paulo. Eu não podia deixar de falar aqui, né, Anitta? Dessa palestra, essa assinatura sai. Não, super interessante, para vocês verem, né? Quer dizer, tem duas. A gente até agora abordou duas formas de você abraçar a inovação no arranjo público-privado num contrato de PPP, né? Primeiro a gente falou sobre como fazer isso através de uma mudança de produto, que é o bônus de impacto social. Isso funciona principalmente, especialmente bem em PPPs sociais. E agora o Marco trouxe esse exemplo maravilhoso para a gente do Hospital das Clínicas, que é você usar a inovação de startups, quer dizer, soluções tecnológicas, quer dizer, mais a nível de produto final, para dentro da saúde pública, né? Muito interessante essas duas abordagens completamente diferentes, é isso que a gente queria trazer aqui para vocês ficarem inspirados. Quero trazer um terceiro exemplo, que é o exemplo da Vox Capital, né? É um exemplo privado, mas eu acho que o arranjo que eles têm com o Hospital das Clínicas pode ser muito inspirador para algumas entidades públicas. Marcos, conta um pouquinho para a gente. Vocês são um fundo de venture capital, né, que agora está embarcando nesse novo venture, nessa nova aventura que é trabalhar com corporate venture capital, né, nesse caso muito especializado também no setor de saúde. Explica para a gente como é que começou essa relação com o Hospital Albert Einstein, o que vocês fazem lá, e também eu vou deixar a dica aqui, como é que você poderia colaborar aí com esse projeto do Hospital das Clínicas, se é que tem como, né? Quem sabe a gente sai com uma PPP desse painel aqui. Obrigado. Obrigado aos organizadores, obrigado pelo convite, uma honra participar do painel aqui. Enfim, eu sou diretor de Venture Capital na Vox Capital, que é uma casa, é seguro dizer que é a casa pioneira em investimento de impacto em Venture Capital no Brasil, e também na América Latina, né? Acho que a casa aí tem já 10 anos, um pouco mais de 10 anos. O nosso primeiro fundo é Safra 2012, quando o Venture Capital, Early Stage, Impacto era um conjunto de intersecção praticamente vazio. E aí desse pioneirismo surgiram muitos aprendizados. Acho que no decorrer do painel talvez tenha tempo um pouco de falar de algumas investidas até originais lá atrás, de 2013, 2014, né, quando a Venture Capital não era um negócio tão quente assim, e Corporate Venture Capital, apesar de existir outras jurisdições, ainda não era uma prática, vamos dizer assim, conhecida e comum e apelidada desse jeito aqui no Brasil, né? Que é o que aconteceu de interessante de um passado recente para cá. Ainda um pouco mais especificamente para a tua pergunta, Anitta,
na nossa parceria de Corporate Venture Capital com o Hospital Israelita Albert Einstein, aconteceu uma coisa muito interessante, né? O Einstein tem uma posição já original de muita inovação, de muita vanguarda no desenvolvimento. Então, o hospital tem, enfim, entre vários milestones do passado, desde 1971, tem questões como, por exemplo, ter sido a instalação da primeira máquina de ressonância magnética do Hemisfério Sul, não só da América Latina, mas do Hemisfério Sul, e vários outros aspectos de inovação que os levou a montar uma aceleradora incubadora isso foi em 2017, que acabou de fazer 4 anos. A evolução desse trabalho interno, talvez a gente poderia chamar de um R&D que resolve um pouco aquela questão do innovator's dilemma que existe, né? De você ter problemas em fazer essa inovação internamente. Então veja que aí talvez haja um paralelo entre o que a gente observa no setor público, que talvez tem grande dificuldade de realizar essa inovação lá dentro, você tem práticas arraigadas, você tem questões culturais, questões de aprovações, de métodos, sistemas, mas você tem grande dificuldade de realizar essa inovação toda lá dentro. Então você parte para realizar essa inovação de forma, assim, quase como com um pulmão auxiliar, fazendo um trocadilho aqui. Esse pulmão auxiliar seria esse fundo, ou essa outra entidade, ou essa união de entidades, seja um gestor, ou quem quer que seja, para fazer a gestão de um veículo apartado de investimentos, que aí sim tem um mandato, eu diria, talvez mais livre para fazer inovação, investir em inovação em startups. Então, o objetivo central desse fundo de Corporate Venture Capital do Einstein é ajudar a desenvolver o ecossistema de saúde no país. Esse é o objetivo central, que é o objetivo central da instituição como um todo. Da mesma forma que existe esse esforço, existem esforços mais focados em nichos mais cirúrgicos. Então, uma empresa que atua numa vertical super específica, ela pode também alocar capital ali, também com outros objetivos, além de desenvolver o ecossistema, né? Eu gosto de assemelhar o conceito de Corporate Venture Capital com um R&D, um pesquisa e desenvolvimento socializado. Então, outrora, muitas instituições, elas mantinham suas inovações muito próximas, entendendo que teriam riscos de concorrência, riscos de descoberta de patentes e molhos secretos, e lentamente algumas instituições e enfim, entidades do setor privado também estão aprendendo que você pode sim colaborar, você pode sim co-investir, você pode ter vários fundos, ou um CVC junto com um fundo, junto até talvez com, em outras jurisdições, fundos formados por órgãos públicos, fundos, enfim, a gente tem aqui no Brasil também questões, tem junto ao BNDES, uma variedade de investimentos sendo realizados dessa forma. Então, acho que há uma variedade de oportunidades. Acho que a colaboração na vertical de saúde, ela é bastante clara, na minha opinião, pelo menos, porque você tem uma variedade de assimetrias. Então, do ponto de vista do capital privado, você investe no fundo desses, não só quando você pensa como CVC, mas pensando talvez mais como um fundo dos nossos fundos VOX regulares, sem ser os de Corporate Venture Capital, você tem um estímulo à geração de impacto social positivo em verticais das quais a gente acredita que a gente vai, vamos dizer, abordar os maiores problemas, enfrentar as maiores assimetrias e desigualdades que a gente tem no país, em verticais como saúde, educação, acesso aos serviços financeiros, questões ambientais que afetam a base da pirâmide e a população em sua maior escala de forma mais preponderante do que as parcelas mais beneficiadas. E, enfim, e essa sequência de investimentos, ela une muito o ecossistema, né? Ela faz com que você comece a ter talvez uma visão de portfólio que, quero acreditar, pode ficar além do que está circunscrito nos veículos legais no qual você investe, nos fundos que estão investindo. E aí onde eu acho que casa muito bem, e há um conjunto de intersecção potencial, e que ainda não está sendo tão explorado assim, enfim, acho que com mais iniciativas como esta, talvez consigamos investir, e incentivar um pouco mais, que é de colaborar, que está talvez até ao nível da tecnologia, ao nível das startups. Então, se há dificuldade em conseguir investimento para startups, ou se há dificuldade em chamar essas startups que resolvem problemas específicos, que têm um grau de um prazo de maturação mais longo, a gente junta essa variedade de fontes de capital, e alguns capitais que podem ser um pouco de, como se diz em inglês, elbow grease, né? Pode ser um mix de trabalho, um mix de conhecimento e um mix de capital. É onde você pode juntar um fundo
com uma instituição de ensino, alguma entidade, uma fundação e por aí vai. Acho que há tentativas de fazer isso com, por exemplo, o Blended Finance, que é uma forma, né? Cada passivo, assim por dizer, né? Então, cada investidor investe com as suas características, com os objetivos que quer, e aí você pode achar talvez uma tampa múltipla para uma panela, né? Você não precisa sempre exatamente ter aquela tampa certinha para a panela, que, poxa, além de todas as simetrias, tem que ser super raio laser em forjar um negócio que exatamente encaixe. Não, peraí, eu colaboro com mais peças que na hora de encaixar se ajudam. Então, aí é onde eu vejo muito potencial, e em particular na área da saúde. Não, eu acho muito interessante o que você acabou de falar aí, porque eu já estou imaginando aqui as startups do Marco, lá do Inova HC, correndo para o seu CVC do Albert Einstein. E eu estou pensando aqui mais alto também, todas aquelas, a gente aqui no BID tem experiência eu digo que as grandes inovadoras, muitas delas saíram da FAPESP, por exemplo, eram projetos acadêmicos que estavam na gaveta da FAPESP e a FAPESP conseguiu empurrar, e em algum momento eles chegaram até nós, poderiam chegar até você também, aí hashtag fica a dica para a FAPESP, procurar vocês também. Eu acho que concordo totalmente com você, acho que você, Marco, a própria FAPESP estão construindo esse ecossistema de tecnologia de saúde, né, de health techs, de startups que podem e deveriam ajudar muito o setor privado, dado que hoje a gente já tem o marco aí de startups, o próprio Marco já falou que foi um pioneiro aí, um desbravador de como implementar esse marco na prática, muito, muito legal. Queria passar a palavra agora para o Ricardo Carrion, você que está aí dentro do estado de São Paulo, eu sei que o estado também tem feito tem várias iniciativas aí, várias frentes que abraçam a inovação no contexto de PPP. Conta para a gente quais são os exemplos assim, que vale a pena a gente conhecer. Bom, perfeito, Anita. Primeiramente, queria agradecer a presença, agradecer esse evento, parabenizar o BID, parabenizar você. Queria parabenizar o BID nas pessoas da Carolina Lembo e da Ana Beatriz, que foram pessoas fundamentais para botar esse evento fantástico aqui de pé. Eu queria pegar um gancho, na verdade, naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Essas pessoas, os startupeiros, digamos assim, eles precisam trabalhar, né? Precisam gerar oportunidades, e eles precisam morar também. É sobre isso que eu vou falar. Mas antes eu queria dar um pouquinho, convidar, se vocês me permitirem, para dar um passo atrás aqui na nossa conversa, né? Ontem eu tive o privilégio de assistir algumas palestras, de assistir alguns painéis, e na maior parte dos painéis se falou o termo inovação, né? E inovação hoje em dia é meio que um jargão, né? Quem que não quer inovar? Todo mundo quer inovar. Agora, o que é inovação? E esse painel é fundamental num evento como esse para trazer uma narrativa que também é importante para a inovação, que, poxa, a inovação tecnológica, né? Isso é extremamente fundamental, especialmente nesse contexto de PPPs. Sobre isso especificamente, eu quero falar sobre o projeto chamado CIT, mais especificamente o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que está sendo gestionado aqui pelo governo do estado de São Paulo. Ele é um projeto amplo, grande, de 4 fases, e eu vou falar sobre a fase 2 dele. A fase 2 do CIT, ela é uma fase que busca criar um distrito de inovação. Tá? Mais especificamente, todo mundo que trabalha, que conhece inovação, já ouviu provavelmente o termo Silicon Valley, né? Você está falando de um lugar amplo, um lugar grande, onde startups, onde empresas de tecnologia moram, onde você tem campos universitários. É um negócio grandioso. E hoje em dia esse conceito já está, em função da velocidade, em função de evoluções urbanísticas, da evolução da maneira como a produção de tecnologia tem gerido, esse conceito também tem mudado, né? Hoje em dia a gente pode falar agora num Silicon Alley, né, que consiste numa cidade de 15 minutos, né? Uma cidade em que você consegue, ao mesmo tempo, trabalhar, ao mesmo tempo ter restaurantes, ao mesmo tempo você ter supermercados, e você consegue gerar oportunidades para empreendedores. O governo do estado de São Paulo está utilizando esse conceito para para criar a concepção do CIT 2. Ele vai ser localizado no Parque do Jaguaré, que é um local fantástico, muito perto de universidades, muito perto do setor produtivo do estado de São Paulo, em que vai ser criado, eles vão colocar de pé um distrito que vai contemplar restaurantes, vai contemplar residência, vai contemplar diversos outros tipos de produtos para
dentro dessa concepção de residência, dentro dessa concepção de moradia, conseguir gerar oportunidades para que a inovação aconteça. É uma área gigantesca, é uma área localizada à margem do Rio Tietê, muito próximo à cidade universitária, muito próximo a outros centros de inovação, de aproximadamente 191 mil metros quadrados. E esse é um projeto que eu gostaria de convidar todos para participarem da concepção técnica dele. Atualmente nós estamos, e essa é uma etapa fundamental dos projetos de PPP, é uma etapa em que a gente ouve o mercado, ouve interessados, ouve pessoas que querem apoiar na concepção dos nossos projetos, chamada Market Sounding. Nós estamos com o Market Sounding desse projeto aberto. Eu queria convidar a todos para participarem desse Market Sounding através da nossa plataforma de parcerias, parcerias.sp.gov.br. Convidar a todos. É um projeto que, dentro da sua concepção, a gente está falando de uma coisa de em torno de 1,1 bilhão de reais que seria investido num projeto grande para gerir essa infraestrutura ao longo de 30 anos. A gente está falando de 15 milhões de investimento por ano para criar esse distrito de inovação. Ou seja, dentro de um mesmo lugar, você contemplar residências focadas em empreendedores, focadas em pessoas com esse interesse de desenvolvimento tecnológico e criar, a partir desse espaço, a sinergia necessária para que a inovação, em especial a inovação tecnológica, aconteça. Obrigado. Muito, muito legal. Quer dizer, ainda uma quarta via, né? Porque aí você está pensando de um projeto que é um distrito de inovação, né? Que é uma PPP, né? Desde o início, né? Desde o seu nascimento, desde o ponto zero. Né? Então, vejam aí quantas maneiras você tem de abraçar a inovação no contexto de APPs ou de PPPs, né? APPs, conforme a gente fala em espanhol. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que a gente ainda tem um tempinho, acho que nós temos uns 2 ou 3 minutinhos, se eu não me engano. Eu queria rapidamente que vocês me dissessem em 1 ou 2 palavras, tá? O que falta? Quais são os principais entraves para a gente trazer mais inovação para o contexto de participações público-privadas? Pensem aí, 1 ou 2 palavras de cada um de vocês. Eu queria terminar o painel com isso. Quem quer começar? Posso começar, Anita? Por favor. Eu diria conceito. Essa é a palavra. Eu acho que a gente precisa de conceito. Eu falo do lado do gestor público, né? Os gestores públicos, eles precisam de ferramentas, tá? E não necessariamente a inovação vai estar no cerne do projeto. A inovação, ela pode estar também como um instrumento que vai ser uma ferramenta importante para o gestor público conseguir desenvolver projetos de PPPs, né? Vou dar um exemplo daquilo que eu estou falando. A utilização de AVI, ou Automatic Vehicle, é uma tecnologia que já é amplamente difundida aqui no estado de São Paulo, que é basicamente umas tags que vocês colocam dentro dos carros para permitir o acesso expresso, dentro de, especialmente pedágios, né, no nosso contexto de PPPs. E essa tecnologia embarcada, ela tem uma capacidade fantástica de gerar inovações dentro dos projetos de PPP. A gente já tem projetos que utilizam essa tecnologia para gerar descontos de usuário frequente. Ou seja, você permite com que o usuário, ao embarcar essa tecnologia, tenha uma tarifa que é extremamente ligada ao usuário local. E você diferenciando o usuário local do usuário habitual, você consegue dar mais justiça tarifária. Um outro uso é a utilização através de uma ferramenta que nós estamos chamando de Free Flow, que vai ser utilizada agora no Rodoanel Norte. Uma tecnologia que, ao utilizar a tag, você permite extinguir pedágio. Você não vai mais precisar ter pedágio, porque o usuário ele vai utilizar essas tags e vai pagar a tarifa a depender do quanto que ele utilizar da rodovia. Ou seja, é inovação na veia e a gente precisa de inovações tecnológicas para permitir esses instrumentos que vão facilitar tanto a gestão política desses projetos, quanto a gestão econômico-financeira, quanto a gestão jurídica. Então, esse é um pouco do que eu gostaria de falar. É conceito que a gente precisa. Muito bem, conceito. Quem mais se arrisca? Daniel, Marcos? Posso falar eu.
Bom, se é uma palavra só, vou usar alinhamento. E aí, falando muito rápido, eu penso em alinhamento de interesses, alinhamento de objetivos, alinhamento de approach rumo a soluções, que é diferente de alinhamento de objetivos. E acho que talvez principalmente, para encerrar aqui, não roubar tempo demais, que está com pouco tempo, é o que eu chamo, talvez herdo dos meus tempos de tesouraria de banco, alinhamento de ativos e passivos, ou seja, alinhamento de onde está vindo a grana, para que ela vai ser utilizada, e como, e prazos, pensando muito nisso, pensando bem numa questão de tesouraria, porque isso é onde com essa visão, vamos dizer assim, bem alinhada, você vai conseguir destravar pools de capital que precisam ser aplicados a longo prazo nessas soluções que estão sendo aplicados em outras coisas. Eu não estou aqui querendo tirar dinheiro de título público para colocar em projeto, mas na real é isso, né? É isso que você precisa. Você precisa parar, talvez, de investir tanto em NTNB e colocar mais nesses tipos de projeto que podem render resultados, inclusive em horizontes superiores ao de um típico fundo de venture capital, pensando em 15, 20, 30 anos. Imagina um grande fundo de pensão. Hoje está nascendo filho de um beneficiário que vai viver 100 anos. Isso é gestão de ativos e passivos. É pensar nesse prazo e no benefício que vai ser gerado com esse dinheiro. Que esse beneficiário, quando fizer 70 anos, vai precisar e vai vir da rentabilidade desses projetos lá na frente. Muito bom. Alinhamento de ativos e passivos. Daniel. Vale, no, yo creo que has tocado os pontos. Bom, eu acho que esses conceitos são muito importantes de alinhamento e tudo que vimos também, em primeiro, a formação de funcionários públicos para que possam, então, promover a inovação e também criarmos novos defensores dessa inovação, porque, na verdade, são as pessoas e o quanto que se confia nelas, além dos marcos regulatórios, a capacidade de levar a inovação das PPPs sociais. No caso da Colômbia, por exemplo, o uso da internet, são as pessoas que fazem a transformação, aquelas que acreditam na transformação e vão superar as diferentes barreiras, como acontece na América Latina, quando você falou. Temos que considerar sempre os impactos sociais e ter uma rede latino-americana de pagamentos que vai promover, então, todos esses defensores, acabando com essas barreiras, criando, então, esses defensores melhores, com melhores capacidades dentro do marco regulatório. Isso é fundamental. Marco Bego, saving the best for last. Anita, eu diria que essa formação multidisciplinar é fundamental, como até já foi dito. Existe, por exemplo, quando você trata nessa área de inovação, muitas vezes existe um desequilíbrio muito grande de forças. Então, uma startup pequena está trabalhando com o governo. E essa multidisciplinaridade, então, assim, o entendimento, quem está fazendo o entendimento jurídico, entender que uma startup não pode ser tratada como uma multinacional, quem está usando a inovação, saber que é um projeto de inovação, quer dizer, ele tem o seu tempo para chegar lá. E, então, eu acredito que essa formação multidisciplinar de todos esses atores e colaboradores que estão, acredito que pode melhorar muito os nossos projetos de inovação e talvez conseguir orquestrar melhor todos esses benefícios que em algum momento eles não conseguem se conectar e às vezes perdemos chances ótimas de fazer a coisa dar certo. Alô, não se está ouvindo? Essa é a frase do ano, né, gente? Aliás, é a frase do ano há 2 anos. Eu estou imudo. Eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Muito boas as intervenções de todos vocês. Eu acho que estou muito feliz que a gente teve a chance de mostrar para a audiência diferentes formas de você abarcar o tema da inovação num contexto de parceria público-privada, de associação público-privada. Esqueci de me apresentar no início, eu sou Anita Fiore, sou especialista líder do Laboratório de Inovação do Grupo BID. Muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Ricardo, Marco, obrigada por terem ido até o Palácio. Uribe,
Marcos, um grande abraço, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. E é isso, pessoal, continuem aí com o evento, que está muito bom, o conteúdo está maravilhoso, e obrigada aos organizadores. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Gracias.